Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros amigos. Hoje eu estou aqui com Susan Berkeley. Eu gostaria de apresentar Susan para vocês mais como uma amiga e uma companheira de vida e de percurso do que de uma super profissional bem-sucedida que ela é lá em Nova York, Estados Unidos. Mas ela vai contar também para nós aqui o caminho, o percurso que ela fez, como ela começou e aonde ela chegou. E nós vamos conversar um pouquinho aqui descontraídamente e vamos compartilhar com os nossos amigos. Quantos anos de amizade nós temos, Susan? Eu encontrei a senhora e o Dr. Kepp em 82. 82? 1900, nem sei quantos. Muito tempo, 40, mas quase 50 anos. 43 anos, 43 anos. Em Nova York. Nova York. Susan, a senhora morava lá na 64... Não, a senhora morava 94, na 94th Street, sim. East. E quer saber a história, como que eu encontrei? Sim, porque a gente tinha o nosso consultório na East também, East Side, 94 East. Tínhamos lá na 64. E a senhora tinha um quarteirãozinho próximo de nós, é isso? Exatamente. E como é que a senhora encontrou a gente, Susan? Então, naquela época, eu fui casada com um brasileiro. Olha inclusive, só. um brasileiro meu famoso, né? O Sérgio Dias, do grupo Mutantes. Puxa. Então, eu encontrei ele em Nova York e foi uma paixão, assim. Eu larguei tudo pela primeira vez, depois eu vou contar as outras vezes. Porque eu era trabalhando no rádio, né? Mas eu me apaixonei por ele, né? Paixão latina? Como assim? Latin lover. Latin lover, roqueiro, né? Muito. Naquela época eu tinha 25 anos. Aí eu me casei no Rio de Janeiro, fui com ele para lá. E quando nós voltamos para Nova York, ele sofreu ataques de pânico terríveis. Nem conseguiu sair de casa. Mal conseguiu sair de casa. Aí eu vi um dia um anúncio para uma clínica com uma psicanalista brasileiro chamado Norberto Kepp. E olha só, a clínica era no mesmo quarteirão, que sorte! Aí eu fui para lá, marquei para ele e marquei para mim também. Porque eu não era nada bem naquela época, eu era muito nervoso, sofrendo angústias. Então, nós fomos para lá. Ele não gostou da psicanálise, mas eu amei. Olha. Eu encontrei a senhora ficou, né, naquela época. Eu não falei português do jeito que eu falo agora, falei um pouquinho. Eu fiz 5 vezes por semana, né? Naquela época, a clínica era nova em Nova York, a senhora traduzindo, ficando lá junto ao Dr. Kepp, fazendo psicanálise, indo para os grupos, conhecendo um monte de brasileiros acompanhando. Eu achei incrível. Eu amei Brasil, eu amei a música, eu era apaixonada. Eu encontrei my people, meu povo, eu senti. Então, o Sérgio saiu, nos separamos. Nós somos amigos até hoje. Ele vai bem, está na dele, né? Mas eu descobri um caminho. Aí eu fui indo. E posso falar da minha vida naquela época? Pode, claro. Porque eu estava trabalhando no rádio. Sim. Era um rádio muito famoso em Nova York, né? Um show de um grande disc jockey lá chamado Howard Stern. Sim. Só que era uma coisa meio de brincadeira, ele judiava de mim no ar, era meio ha-ha-ha, hi-hi-hi. Mas era muito humilhante, né? Sim. Então, mas eu era muito famosa. Sim. Então, eu queria sair, mas tinha como se fosse golden handcuffs, como se chama? Algemas de ouro. Porque eu gostei da fama, eu não fazia muito dinheiro. Mas eu era famosa. Mas chegou uma hora que eu não aguentei mais. Aí eu saí. Aí o Dr. Kepp falou para mim, por que a senhora não começa a sua empresa? Eu falei, mas peraí, isso foi um pouco antes de eu sair do rádio.
Então, eu comecei, eu falei, fazer o quê, Dr. Kepi? Empresa de quê? Ele falou, não, dá aulas ensinando as pessoas o que você sabe. Como falar no rádio, que eu era radialista de 15 anos de experiência, né? Então, eu comecei uns cursinhos lá. Naquela época, tinha as empresas trilógicas em Nova York. Sim. Aí eles tinham um lugar enorme, onde tinha todas as empresas. Isso. Era assim, um lugar muito movimentado, cheio de clientes de todo tipo. Aí eu tinha minha salinha lá e fiz aulinhas de noite. Aí vinham umas pessoas, mas todo mundo queria saber. O rádio tudo bem, mas a gente queria saber locução, voice-over, né? Voice-over, para quem não sabe, nos Estados Unidos, realmente é uma profissão. Porque lá tem uma mídia enorme, o pessoal pode fazer gravação para propagandas, audiolivros, treinamento de corporativo, né? Então, é uma coisa, a pessoa pode ganhar bem. Então, eu comecei a fazer esses cursinhos, eu não tinha dinheiro nenhum, educação nenhuma, inclusive eu saí da faculdade, eu não sou orgulhoso disso, mas eu saí, né? Porque não tinha treinamento em business, zero, nada. Então, eu fui fazendo e depois de pouco tempo, montei meus cursinhos. Depois de 6 meses, eu estava ganhando o dobro que eu ganhava no rádio. Eu falei, então, e tchau, rádio. A promoção, por acaso, também era das empresas trilógicas? Então, naquela época, tinha uma empresa de promoção, como tem ainda hoje aqui no Brasil. Sim. Só que naquela época, em Nova York, eles colocavam anúncios, por exemplo, um pedaço de papel. Flyers nos postes de telefone. Sim. Aí a pessoa pegava seu telefone, era assim, lembra? Lembro. E então, assim que comecei a fazer as aulas. Olha. Aí vinha gente. E vinha gente. Que eu tinha o nome, eles me lembravam no rádio. Aí eu fui aprendendo como ter uma empresa de treinamento mesmo. Eu fui fazendo cursinhos e como fazer assim, contabilidade básica, as coisas essenciais que ele precisava saber para montar uma empresa. Aí eu, de repente, esse dinheiro, eu não sabia o que fazer com esse dinheiro. Não era fácil, né? Eu trabalhava. Sim, trabalho. Então... Então, o que o Dr. Kepi fez com a senhora foi te dar esse primeiro impulso de confiança. Se a senhora era uma profissional que dava tanto ibope na rádio desse indivíduo, a senhora é que levava o valor para o programa dele, com a sua atuação, com o que a senhora fazia. Então, por que não reverter os benefícios do que a senhora sabia fazer para a senhora mesma, né? Ele lhe deu essa confiança. E não era só o programa, porque 15 anos eu não trabalhei só naquele, mas em vários rádios no país inteiro. Então, o negócio que a mídia realmente explora quem trabalha lá. Sim. Os grandes mídias pagam pouco, sabe, porque é um trabalho que tem muito fama, então eles pagam pouco, eles aproveitam. Então, era mais não dando assim, a minha vida para uma grande corporação. Eu acho que vários devem identificar com isso. Sim. Eu falei, mas Dr. Kepi, eu não tenho confiança. Não, faz. Aí, eu fui adquirindo confiança. Eu acho que isso é um conceito trilógico básico e super importante, que a confiança segue a ação. Isso. Conhecimento segue a ação. Isso. Tudo segue a ação. É uma grande inversão. A ação vem primeiro. Vem primeiro. Uhum. Isso é uma grande inversão que nós podemos falar, né? Que a pessoa acha que para fazer qualquer coisa, ela tem que aprender primeiro tudo. Aí ela passa melhores anos dela na faculdade, aprendendo. Mas não sabe pouco de marketing, pouco de clientes. Entende? Uhum. Então... Susan, e aí, o fator amor, afeto, você vem de um passado, de um pai dentro do campo da cultura, da comunicação,
da arte, com a editora que ele tinha. Isso é meu avô. Seu avô começou uma grande editora de revistinha infantil. De comics. Chamado Archie Comics, que acho que tem aqui no Brasil. Ele começou, meu avô, em 1940. Sim. Era história, revistinha, em quadrinho. E as tropas que iam lá para a guerra, eram bonitinhas, né? Umas moças assim, peitudos e bonitinhos, né? Aí virou bastante famoso. Mas ele começou de nada. Então, eu cresci dentro de um ambiente empresarial. Só que eles não me apoiavam em nada, porque eu era menina, né? Mas de qualquer forma... a gente está falando de ação. A ação precede o conhecimento, a ação precede o ser. Até a Kepi fala sobre isso, né? Porque é um assunto de metafísica. E o ser é vibração. Mas o ser e a ação são, vamos dizer, absoluta e essencialmente relacionadas com o afeto, o amor. Então, você devia gostar da profissão que você tinha. Amei e amo até sempre e para sempre. Eu fui feito para comunicar. É a minha proposta. E eu amei meus clientes. Eu sempre, claro, até hoje, né? Não pode ter uma empresa não gostando dos clientes que você serve. Você tem que servir. Então é importante que a pessoa confie também nisso. Que ela não faça algo porque... as outras pessoas estão fazendo aquilo naquele tempo, então agora esse é o business que vai dar certo, ou essa é a faculdade mais frequentada, ou esse é o campo que vai dar dinheiro. Ela tem que fazer algo que ela ame. E que ela faça com paixão aquilo que ela faz. Isso é um princípio trilógico também. Sim, mas... não como ela ama, porque isso pode ser um erro também. Tem que testar se o mercado vai amar também. Sim. Porque, inicialmente, eu fundei a minha empresa achando que todo mundo vai amar aprender a ser radialista. Sim. Eles não queriam isso. Eles queriam ser locutor. Aí eu mudei, fiz uma pequena mudança. Uma adaptação. Sim. Então, e até hoje, né, a gente lança produtos, cursos, sempre testando para ver se é isso que o povo quer. Quer dizer, a necessidade do seu cliente. Sim. Né? Você precisa estar sintonizada na realidade para ver a necessidade da sociedade, a necessidade do seu público, né? E aí é claro que essas necessidades também podem variar, mas pelo bom senso tem que ser algo construtivo. Sim. Bom. Verdadeiro, bom, né? Não uma ideia trabalho, assim, do ar. Tem uma outra coisa também, né? Que às vezes a pessoa quer mudar muito, tem toda uma experiência da vida. Sim. De repente cisma, vou abrir uma loja de vender flores. Sim. Só que ela, a vida toda, ela trabalhava como advogada, por exemplo, né? Por quê? Ele vai jogar tudo fora, né? Não pode. Então, tem que trabalhar dentro da realidade do mercado, mas também dentro da realidade dela. Não Sim. jogar fora. Por exemplo, essa questão de advogado. O Brasil é o país que tem mais advogados do mundo. Maior número de faculdades de direito. É o país onde é longe na frente um país com processos trabalhistas. Então, o ambiente do direito no Brasil é muito invertido, é muito desagradável, porque ele não favorece o trabalho. Ele favorece a neurose, a sabotagem, a desonestidade. Muitas vezes acontece isso. Então, o que a gente nota, né? Eu tenho clientes advogados e eles começaram a carreira deles com o ideal de fazer justiça. E quando eles entram na máquina, eles percebem que isso é uma coisa muito distante, que eles não conseguem se realizar dentro da profissão. Então, eles começam a pensar, então vou mudar de campo, vou fazer outra coisa. E não que ele pode, dentro da profissão dele, ele próprio colocar dentro da profissão dele o ideal dele. E aí, como você disse, exige muito esforço, muita dedicação, muita concentração, para que cada profissional consiga colocar
dentro da possibilidade dele, é a profissão dele, do mercado, alguma coisa que ele se realize no ideal dele. Então, sim, tem advogados agora que estão entrando num campo de pesquisa, de mediação de conflitos, de mediações extrajudiciais, aonde eles podem aplicar os conhecimentos trilógicos, inclusive, e salvar o que eles conhecem, salvar a profissão deles. Isso é muito interessante. Mas, voltando ao nosso assunto, Susan, você estava contando que, durante seu percurso profissional, teve algumas vezes que a sua própria patologia que quase que destruiu o seu negócio, e aí o Dr. Kepp, que tem sido seu mentor durante todos esses anos, ele continua, né? Ele dava o toque, né? Você quer falar algumas das inversões que você viveu, sentiu e que foi alertada para salvar o seu negócio? Que inversões são essas? Bom, tem um pequeno problema chamado inveja. Sim. Que quando a pessoa vai fazendo uma coisa muito bom, né, que é construir uma empresa, fazer assim, o melhor para a vida dela e para os outros, aí surge esse terrível mal, né? É inconsciente, é uma atitude incrivelmente inconsciente. Aí parece que a gente tem, aí vem a resistência, né? De todo tipo, né? Então, no meu caso, eu acho que no caso de muitas mulheres, eu tentei cometer suicídio através de casamento e através de empregando pessoas ruins, colocando na minha própria empresa. Eu vou dar alguns exemplos, né? Então, esse exemplo de casamento. Nossas mulheres, muitos, né? A gente tem a ideia de que tem que ter aquele casamento dos sonhos, né? Um romance. Um romance, né? No meu caso, eu, com muitos, né, sempre tinha problemas afetivos, né, na minha vida, não casei. Então, com 38 anos, eu pensei, ixi, agora que eu preciso casar, preciso ter um filho, estou em cima da hora, né, se eu quero ter um filho, quero me casar. Aí eu fiz um casamento, depois de conhecer um cara 4 meses, né, esse foi o segundo casamento depois do brasileiro, né, a senhora sabe o nome desse cara, né. E foi muito feio, né? Começou com aquele romance, mas, meu Deus, né? Aí, quando não deu certo, e ele trabalhava na firma, ele tentou detonar a firma, né? Eu quase saí no início, que ele queria mudar longe. Eu tinha uma empresa em Nova York e ele falou, não, mas vamos para os subúrbios, lá nos Estados Unidos, subúrbios é bonito, né? Pode ter uma casa maior, vamos para lá, a gente vai ter uma nossa casinha. E eu fechei a empresa, Cláudia, em Nova York. E sabe que naquela época estava começando a aparecer problemas na empresa. Ela já tinha uns 5, 8 anos, né? Aí começa a aparecer problemas. Sim, claro. Que é fluxo de dinheiro, né? Você tem que liderar cada empresa. Então ele falou, não, mas está vendo, sua empresa está dando problemas, vamos mudar para o subúrbio, você fecha, você trabalha em casa, fazendo sua empresa. Bem sedutor. Falei, ok, isso faz sentido. Eu fechei. Aí o Dr. Kepp, o que é esse grupo atrás do grupo de terapia? Mas eu fiz e fui para lá. Continuei trabalhando, mas em casa. Eu diminuí as atividades. E sabe o que aconteceu? Okay. Fiquei doente. Com uma doença muito séria de esclerose múltipla, que era uma doença autoimune. Que agora eu vejo que... Estou bem agora, graças a Deus, através da análise, né? Esse assunto para um outro programa, né? É verdade. De psicossomática. Psicossomática. Mas eu acho, como eu vejo, quando a pessoa quer estancar através da inveja dela, que todos têm, não sou eu, né? A tendência é de brecar aquele desenvolvimento que nós temos. Isso é sério. Aí eu caí doente, né? Isso é a inversão, né, Susan? Achar que aquela fantasia, aquela ideia de delícias, que é uma coisa irreal,
é só uma ideia. Isso tem mais valor do que uma realidade de trabalho, de anos, de esforço, porque naquela realidade, inclusive, você tinha consciência de problemas para trabalhar. E naquele novo relacionamento era tudo praticamente sem problema, né? Parecia uma ideia ideal, um romance. E isso acontece todos os dias na vida de todas as pessoas. E isso é inversão. A pessoa trocar a realidade pela fantasia e se esborrachar terrivelmente. E, como você falou, trazendo doenças graves. Graves, eu também tinha mioma. Eu me operei, no final das coisas, não podia ter filhos com esse homem. E daí fomos indo, mas o casamento foi para o pior. Foi ficando mais e mais e mais pior, mais projeção terrível. Chegou uma hora que a gente tinha que separar. E ele ia atrás da minha empresa. Eu tinha que lutar, porque nos Estados Unidos ele teria direito a uma boa parte, né, da renda. Eu lutei, consegui no final, mas foi, eu diria, quase o pior tempo da minha vida. Se não fosse o Dr. Kepi nessa hora, hein? Estaria frita. Nossa. Ixi. Puxa vida. Foi o que ele me deu. Bom, e aí, como é que você recuperou e hoje você é a maior empresa nos Estados Unidos de escola, né, de cursos de treinamento, de locução? Então, naquela época, quando eu comecei a me conscientizar, a acordar, aí eu imediatamente reabri em New Jersey, que era um pouquinho menos caro. Aí comecei a pôr mais gente, empregar mais pessoas lá. E nós fomos indo, né? Indo lá. E a coisa... Em pouco tempo eu recuperei tudo que eu tinha fechado em Nova York. Eu ainda tinha nome. Não estraguei o nome, graças a Deus. Não fiz nada nesse sentido. E aí a coisa recuperou e comecei a ter empregar mais pessoas. Daí, segunda fase de estrago. Porque eu acho que o empresário, quando se começa a empregar pessoas, o empresário, quem é dono de uma empresa, a tendência é de projetar muito nos funcionários. E também por pessoas inadequadas na empresa para conseguir aquele estrago que eu não conseguia. Isso é uma atitude inconsciente, completamente inconsciente da inveja, da inversão. Aí eu empregava qualquer uma. De repente eu sabia que era drogado, era alcoólatra, era desonesto. Aí tinha tempos horríveis com essas pessoas. Então, será que a gente poderia dizer que nesse tempo você subiu na megalomania, estava tudo bem, recuperou bem, estava ganhando bem e descuidou da consciência da patologia? Mais certo, claro. Isso é muito possível, né? Muito possível. A pessoa, quando atinge um platô de sucesso, ela aí já descuida da patologia, né? Eu tinha, naquela época, eu aparecia em televisões, né? Famosa Susan Berkeley, essas coisas, né? Que também eu treinava pessoas em falar em público. Aí eu tinha muito ibope lá. E comecei a descuidar. E tinha muito renda também naquela época. E entrou pessoas e eu escolhi a mão nessas pessoas. Thank you, Susan. Obrigada, Susan, por estar aqui. Obrigada. E seja sempre bem-vinda. Senhora, obrigada. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepi, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade.
Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Bom dia. Meu nome é José Carlos, tenho 53 anos, sou natural de São Paulo. A graduação, para mim, é uma nova etapa da minha vida, né? Eu pensava em me aposentar e agora eu já não penso mais. Agora eu já penso em trabalhar até os últimos dias da minha vida, com pedagogia, né? Poder multiplicar essa ciência tão maravilhosa que é a trilogia analítica. As faculdades trilógicas Kepp e Pacheco criaram cursos de graduação inteiramente gratuitos, beneficiando hoje mais de 500 alunos do Brasil e do exterior. Você também pode participar desta boa ação para o mundo e para si mesmo. De que forma? Com os livros da trilogia analítica publicados pela Próton Editora. Ao adquirir os livros da Próton, 100% da renda vai para o projeto das faculdades trilógicas de levar terapia para o mundo por meio do ensino superior. Ao ler os livros trilógicos, você obtém bem-estar, saúde e qualidade de vida. E presenteando seus familiares e amigos, você estende a eles esses mesmos benefícios. Junte-se a nós nessa ação do bem para toda a humanidade. Faculdades Trilógicas. Terapia para o mundo.